Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, nossa segunda aula de hoje. O Renan já fez ali o seu lanchinho. Vocês que estavam acompanhando a aula anterior perceberam que ele estava desesperado para poder comer, se alimentar. Tanto é que soltou a vinheta antes da hora. Eu entendi o recado, terminei a aula ali instantes depois. E agora, prometo, não passarei do tempo para que você possa se alimentar mais uma vez. O Renan, ele tá aqui, ó. Quero sextar, hoje é o último dia. É, tá querendo sextar, tá com sede, assim, porque o Vasco tá deixando ele sedento por títulos, por alimento e por curtir essa sexta-feira, que é o que vocês vão fazer também daqui a pouco, quando as aulas acabarem. Mas antes, muito boa noite para quem tá aí no chat, para quem tá na plataforma. Muito boa noite para Aurenil, sempre presença frequente aqui conosco, pro Luiz Felipe, para Paula Veridiana, para Maria Bittencourt, pro pessoal do chat, pro Lázaro, pro Musa, pra Ivonete, pro Rodrigo Reis, pro Diego Silva, enfim, para todo mundo que está nos acompanhando nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Bora para a questão 1. Um estudo publicado pela rede Map Biomas mostra que Manaus é a cidade com maior expansão de áreas urbanizadas em assentamentos precários do país. Em 85, a capital do Amazonas tinha uma área de risco com ocupação urbana de aproximadamente 523 hectares. Em 2021, isso chegou a um patamar que equivale a cerca de 10 mil campos de futebol. Manaus sozinha concentrou mais de 36% de toda a ocupação de áreas de risco no estado. No total, 50 dos 63 municípios do estado do Amazonas possuem alguma ocupação em área de risco. E claro, essa ocupação em área de risco no espaço urbano tende a provocar problemas como o agravamento dos deslizamentos de terra, das enchentes, já que processos que podem até ser naturais, como movimentos de massa e inundações, viram tragédias quando ocorrem em áreas densamente ocupadas. O contexto descrito no excerto, no fragmento, configura a formação de um processo de que escolhi essa questão aqui para falar dos conceitos com vocês. Especulação imobiliária, segregação socioespacial, periferização, expoliação urbana e gentrificação. A gentrificação é a recuperação de uma área urbana degradada, seja pelo investimento público ou privado, geralmente público, às vezes privado, mas mais público, em uma área urbana, numa área central. Expoliação urbana envolve a tomada de terrenos, o que impede o acesso à propriedade para muitas pessoas. Então a expoliação urbana dificulta
o acesso à propriedade, leva à concentração de imóveis. A gentrificação ocorre em bairros na área central da cidade. Periferização é a expansão de uma área urbana em direção à periferia, expansão horizontal, que pode levar a uma conurbação, a junção de várias manchas urbanas? Pode. Mas a definição está errada. Ele descreve a conurbação e fala que é a periferização. Essas três estão erradas. Nosso gabarito é a letra B, como vários de vocês falaram aí, né? A segregação leva a população mais pobre a se concentrar em áreas de infraestrutura precária. O que não quer dizer que seja só em áreas afastadas não, tá? Às vezes tem área central que é muito ruim, é na encosta de um morro, ou então na beira de um rio. Claro, tem muita gente que mora segregada, afastada do centro, na periferia? Tem. Mas eu estou dizendo aqui que não são apenas as áreas afastadas do centro que viverão esse processo de segregação socioespacial. Tá bom? E a especulação imobiliária tem a ver com você manter o terreno vazio ali, né? Para poder valorizar, para ele poder ser vendido depois por um preço mais alto. E isso, a especulação, tende a agravar a segregação socioespacial. Beleza? Próxima questão. Analisa aí a tabela junto comigo. Distribuição da população urbana brasileira. Tá lendo? Tamanho das cidades, período histórico. Analisa aí comigo. O que ele está mostrando é que ao longo do tempo, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes passaram a ter uma população maior. Passaram. Só que, se você parar para analisar, a gente teve cidades entre 100 e 500 mil habitantes, ó, que ampliaram muito mais a sua participação. O Renan deu um spoiler do que estava ali no outro quadro já, né? Que era a questãozinha de cartografia, que eu anotei os números, para poder, quando passar para lá, já ficar mais rápido. Mas eu tava pedindo para ele poder apontar aqui. Vamos que vamos, ó. Repara, o que ele está me dizendo é: as cidades pequenas estão com menos habitantes. As cidades pequenas, mas um pouquinho maiores, também estão com menos habitantes. Quem é que mais cresceu? As cidades de médio porte. Ah, mas, poxa, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes também aumentaram, né? É, mas proporcionalmente não aumentaram tanto quanto aumentou a importância das cidades de médio porte. Então, repara, o que eu estou te falando é o seguinte: ao longo dos anos 50, 60, 70 e 80, o que o Brasil viveu foi um processo de metropolização, uma concentração urbana nas metrópoles. Enquanto, dos anos 90, 2000 em diante, passou a haver uma diminuição do ritmo de crescimento metropolitano. Ao mesmo tempo em que aumentou o ritmo de crescimento da população que mora em cidades de porte médio. Ou seja, é um fenômeno que pode ser nomeado como desmetropolização. Calma, essa palavra nunca foi usada em prova do Enem, tá? Mas já aparece direto em outros vestibulares. O Enem pode falar de diminuição do crescimento da metrópole, pode ser que ele venha pela primeira vez na história com o uso da palavra desmetropolização, só estou te falando que até agora nunca apareceu. Ainda que o tema apareça, a palavra nunca foi usada. Só que aqui, efetivamente, a gente vai ter a palavra no gabarito. Olha só. O crescimento das cidades médias entre 100 mil e 500 mil habitantes é consequência do processo de desmetropolização. Ou seja, as metrópoles
Rio de Janeiro, São Paulo, tradicionais, já estão tão cheias, tão saturadas, tão problemáticas, que é caro morar nelas. A violência aumenta, o trânsito é ruim, tem um monte de problema, tem vantagens também. Por exemplo, morar no Rio de Janeiro te permite ver jogos no glorioso estádio de São Januário, ou então no Templo do Futebol, o Maracanã, ou no futuro Santiago Mulambeu, o estádio do Flamengo para 1 trilhão de pessoas que será construído na zona portuária. A cada estimativa, né, o pessoal fala o número, né? É 80 mil, 100 mil, enfim. Tem gente que fala que vai ter um estádio para 1 milhão de... Como é que 100 mil pessoas vão chegar ali? Eu quero saber como é que vai ser o trânsito daquela desgraça daquela área. Já não é bom. Que já não é bom. E tem o Maracanã ali do lado, São Januário ali do lado. Você vai botar mais um estádio ali do lado. Pra mim, ótimo, moro ali pertinho, né? Mas a verdade é que pra cidade não me parece a melhor estratégia, não. Enfim. Fato é que cidades grandes costumam ser muito problemáticas. Possuem suas vantagens, mas possuem seus problemas também. Por isso tem havido a migração de indústrias para cidades de médio porte. Junto com isso, com essa desconcentração industrial, migram as pessoas também. E aí ocorre a chamada desmetropolização. Tá bom? A letra A fala que as cidades que menos crescem são as menores por causa do êxodo rural. O êxodo rural já foi. Aconteceu, acontece ainda, mas não é mais um motivo que se destaque na urbanização brasileira hoje em dia. A letra B fala da metropolização, mas aí ela faria com que crescessem as metrópoles maiores, né? Não as de 500 mil habitantes. A especulação imobiliária atrapalha o crescimento das grandes metrópoles, não facilita. E a expansão da fronteira agrícola brasileira até leva, sim, ao crescimento de cidades pequenas, mas não são elas as que mais crescem, de acordo com essa imagem aqui. Por isso, gabarito, letra D mesmo, tá? Bora para a próxima. E aqui sim era a questão que estava lá, né? No outro quadro, a questão 3. Essa aqui, gente, é uma questão de cartografia, porque a revisão de conteúdo que eu estou fazendo agora com vocês é de urbanização, cartografia, mas vou falar também sobre geologia, sobre relevo, tá bom? Sobre os conteúdos que a gente falou nas semanas anteriores. Olha só. Concluída após 3 décadas, Ferrovia Norte-Sul promete acelerar desenvolvimento no centro do Brasil. Essa ferrovia está conectando o Maranhão e São Paulo, o Porto de Itaqui a Santos. Então ela permite um fluxo interessante, principalmente de grãos e de minério, para o Brasil exportar para outros países. Só que a pergunta nem é sobre transporte, não, é sobre cartografia. Aí ele pede para você fazer um cálculo simples. Um cálculo de escala. Ele fala o seguinte, ó, 16 centímetros de imagem e 2.200 quilômetros de extensão. Vem para cá. O cálculo padrão é esse. Eu quero que você lembre o seguinte, sempre tenha cuidado para poder usar a mesma unidade de medida. Se ele te deu a distância no mapa e a distância real, converta a distância real para centímetros. Como? Acrescentando 5 zeros. Aí depois você monta a sua regra de 3. Multiplica cruzado e aí você vai encontrar o resultado. Tá bom? Então o gabarito aqui, ó, letra D. Não vou perder meu tempo fazendo a conta não, tá? Porque a ideia é só mostrar como é que você faz o cálculo de escala. Isso é moleza, né? Tu acha que eu vou ficar calculando ali, ó, pra dar 13.750.000? Ih, Uma moleza dessa. você é louco, velho. Bora. Próxima questão. Mas antes, tem uma dúvida que eu vi ali, ó. Mas nas cidades médias, não tá acontecendo na metropolitana, não entendi muito bem, não. Olha só. A metropolização é a formação de metrópoles. Uma cidade média pode um dia virar uma metrópole? Pode. É o mais comum? É o mais provável no atual cenário de urbanização do Brasil? Não. Porque o auge da nossa metropolização já aconteceu. Tá certo? Vamos lá.
Pois é, Renan, até em geografia a matemática aparece. Teve uma vez que caiu uma questão de escala na prova de matemática, tem uns anos atrás, e aí eu lembro de um aluno, alguns alunos, pô, só acertei por causa da aula de geografia, porque o padrão é esse, né? É o esqueminha de tu montar a regra de 3 ali, jogo rápido, resolve a questão na maior parte dos casos. Ah, mas falando de cartografia, voltando para cá, qual dessas escalas, eu quero que vocês me digam aí, ó, qual dessas escalas que aparece aqui é a maior? Lembrando que escala maior é a que mostra mais detalhes. E aí, qual é a maior escala dentre essas 5 opções? Não é o que a pergunta está pedindo, tá? É o que eu estou perguntando aqui agora. Qual é, das alternativas, a maior escala? Será que alguém acerta? Ó, o Romanson, a tristeza. Mais alguém? O Musa, a Raine. Todo mundo tá mandando bem. Letra B. Por quê? Porque a letra B mostra uma escala de 1 para 137 mil. É muito mais próximo, com mais detalhe, do que 1 para 13 milhões e 750 mil. Aliás, essa é a menor escala de todas, né? É aquela na qual eu consigo colocar uma área grande, mas eu vejo pouco detalhe. Claro, para mostrar uma ferrovia com mais de 2.000 quilômetros, que pega quase que o Brasil todo, eu vou ter que usar uma escala muito pequena. Beleza? Bora! Desmatamento na Amazônia cai 22% em um ano. Os dados foram divulgados pelo INPE. Essa estimativa foi feita pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, PRODES, utilizando esse mapeamento uma importante tecnologia de captação de imagens de satélite, amplamente usada na ciência geográfica. Do que é isso? Já responderam aí, né? O Romanson já mandou a brava, a Beatriz também, a Manu. Sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É utilizar um sensor à distância. Pode ser um balão, pode ser um avião, pode ser um satélite, que são os que mais se usa hoje em dia pela flexibilidade de uso, né? Você pode ter uma imagem muito de perto, uma imagem bem de longe. Cartografia social, eu lembro aqui, é utilizar os conhecimentos da comunidade para que ela possa, a comunidade, participar da construção dos próprios mapas. Beleza? D de drone, é isso aí. Muito bom. Bora lá. A projeção cartográfica representada tem como característica o quê? Essa é uma projeção clássica, né? É a projeção cilíndrica conforme de Mercator. E eu lembro a vocês o seguinte: a Terra, que não é plana, para ser transformada em um mapa, exige que se use a matemática. Projeções cartográficas servem para isso, para que você possa pegar a Terra e transformá-la no mapa mundi. Aí, dependendo do que eu queira produzir, eu escolho a projeção. Pode ser que eu escolha uma projeção cilíndrica, cônica, azimutal. As cilíndricas desenham bem o que está perto do Equador, distorcem os polos. As azimutais desenham bem o que fica no centro do mapa, que termina com o formato esférico. As cônicas desenham melhor as áreas que estão próximas da zona temperada, do norte ou do sul. E a depender da característica da realidade que eu queira privilegiar, eu posso escolher fazer uma projeção conforme, equivalente, equidistante ou afilática. Essa é uma projeção conforme. Ela mantém as formas, mas distorce as áreas. Se fosse a projeção cilíndrica equivalente de Peters, na qual a África e a América aparecem esticadas, a resposta seria B.
Porque a projeção equivalente mantém área, mas distorce as formas. A projeção conforme mantém as formas e distorce as áreas. Nesse caso, você sabe, a projeção de Mercator, que é conforme, deixa os polos muito maiores do que eles são. Olha a Groenlândia, enorme. A Rússia, o Canadá, muito maiores do que eles são. Eles são grandes, mas aqui parecem enormes. E a Antártida, que está parecendo a muralha de gelo lá de Westeros, de Game of Thrones. Aí o povo vai falar de terra plana mesmo, né? Vai falar de muro de gelo, essas bobagens todas. Mas a verdade é que a Antártida é muito menor do que isso aqui. Ela só aparece grande desse jeito porque nesse tipo de mapa, tudo que está perto dos polos fica maior, fica esticado. Tá bom? Então lembrando, projeção conforme mantém as formas, é o caso da de Mercator. Equivalente mantém a área. Se distorce tudo, como na letra C, é afilática. Se mantiver a distância linear de um ponto do centro à borda, aí é equidistante. Beleza? Bora que bora. O Romulo se mandou terra oca, né? É. Bora pra questão 6 aqui, ó. Ih! Esqueci meu café e minha água. O que eu bebo primeiro? Vamos estragar o dente, né? Evitar. Qual é o caminho correto? Vamos lá. Café primeiro, né? Tá geladinho. Tá? Café meio gelado, né? E agora a água. Os dentistas recomendam fortemente isso. Primeiro o café, depois a água. É uma maravilha. O esmalte do dente agradece, eles ficam mais fortes. E é claro que depois você vai ter que se tratar e botar facetas de porcelana, né? Para poder estragar o dente que você amarelou. Vambora! Em estudo recente realizado pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, determinou-se que os movimentos de massa são os processos geológicos que mais causam vítimas fatais no Brasil. 4.146 pessoas foram vitimadas em 16 estados, de 88 a 2022. Considerando os movimentos de massa no Brasil, é correto afirmar que a perda de sedimento de encostas é consequência do quê? Vamos lembrar. Hora da revisãozinha teórica. O intemperismo é o processo no qual acontece a quebra ou a transformação de um material. Ele pode ser físico ou químico. O intemperismo físico é aquele que acontece em áreas de clima seco, onde tem uma amplitude térmica grande. Aí essa variação de temperatura quebra os materiais, deixando eles cada vez menores, em pedaços cada vez menores. Em deserto, você costuma ter muito intemperismo físico. O intemperismo químico acontece pela ação da água, então ele é típico de áreas úmidas. Ele vai amolecer os materiais. Essa é a diferença. O físico e o químico vão acontecer em áreas de clima diferente. Clima seco, intemperismo físico. Clima úmido, intemperismo químico. E o intemperismo abre o caminho para a erosão. Por quê? Quando uma pedra é quebrada em pedaços menores ou amolecida, fica mais fácil para o gelo, para o mar, para a chuva, para o vento carregar esses sedimentos de um lugar para o outro. A erosão eólica provoca a formação de dunas ou formas exóticas como taças. A erosão glacial forma fiordes, como a gente vê no litoral da Noruega. A erosão marinha pode formar falésia, torre, arco, tômbolo, praia, restinga, lagoa costeira, barra. Todos são exemplos de como o mar pode agir construindo ou destruindo as coisas. Só que aqui, a resposta é letra C, né?
erosão pluvial. Por quê? A erosão pluvial acontece pela ação da chuva. E a ação da chuva ocorre da seguinte maneira. A água cai no solo e causa um splash, um contato direto, que joga partículas para o lado, cria um pequeno buraco e daí para frente um sulco se forma, que pode virar uma ravina, pode virar uma vossoroca profunda, com água minando do subsolo. Assim como numa encosta a água cai e escorre. E essa água que escorre pela superfície, essa lâmina de água, provoca uma etapa da erosão pluvial que a gente chama de erosão laminar, que vai levando embora o que encontra pelo caminho e pode provocar movimentos de massa, que se são rápidos e tudo vem descendo rápido ladeira abaixo, recebem o nome de deslizamentos de terra. Por isso, gabarito letra C. Ok? Ó, o Ângelo tá zoando o Gabigol. Vou ter que defender o rapaz. O rapaz entrou bem no jogo ontem. Jogou bem, deu bons passes, bons dribles. Fez um gol, um bom gol. Infelizmente estava impedido. E aí o rapaz comemorou. Agora, né? Tá correndo até agora, né? Comemorando ali aos borbotões, aos montes, alucinado. Porque ele imaginou que realmente não estava impedido, porque veio bem de trás. Não contava ele que a bola, antes de chegar a ele, havia tocado na cabeça do menino Carlos, né? Carlinhos, que deu uma casquinha ali e acabou o colocando em condição de impedimento. Então, o pobre do rapaz estava tão confiante de que o gol ia ser validado que ele nem olhou para a bandeirinha, né? Foi com tudo. Foi com tudo. E tá lá. Sabe-se lá em que lugar ele tá correndo. A câmera é sensacional. É sensacional, Ele cara. dá toda a corrida e aí quando ela tá com a bandeira levantada... O corte é cruel, foi de sacanagem. O cara já devia ter visto, né, a bandeirinha. Não, eu vou filmar. E depois vou na bandeira. Parece que ele foi visto aqui nas Américas, hein? Correndo, sabe-se lá onde ele vai parar. Vamos lá, gente. Questão 7. Pera lá. A Maria Clara perguntou o seguinte: professor, sobre a questão da escala, naquele caso, você dividiu 2.000 não, né? Peraí, 220 milhões por 16, mas a fórmula não seria desenho pelo real? Nesse caso foi invertido, eu tô maluca. Ah, então, Maria Clara, vamos lá. É que existe uma fórmula, eu não gosto de colocar essa fórmula, que é desenho sobre adesão. Escala é igual a desenho sobre adesão. Porque isso para mim mais confunde do que ajuda. Porque a escala, na verdade, é a escala sobre alguma coisa. E você, de todo modo, tem que multiplicar cruzado. Por isso, vamos voltar lá nessa imagem? Ao invés de, essa é a minha sugestão, eu nem gosto de colocar, quando eu dou minhas aulas aqui de escala, eu nem coloco essa fórmula, porque ela, na minha experiência como professor, mais confunde do que ajuda. Melhor é você associar o seguinte, que a escala numérica é sempre 1 para alguma coisa. No caso da questão ali, né, se eu não me engano, era 1 para 13 milhões, 750 mil, algo assim. Ela é sempre 1 para alguma coisa. Então você começa a sua questão com esse dado, que vai ter 1 para alguma coisa. Se eu quero descobrir a escala, é aqui que o x vai estar. Aí eu monto o resto da minha fórmula, da minha regra de 3 como? Se 16 centímetros no mapa equivalem a 220 milhões de centímetros no mundo real, que é o mesmo que 2.200 quilômetros, 1 centímetro ou um objeto no mapa equivalerá a quantas vezes mais no mundo real? Essa é a lógica, é o raciocínio. Às vezes, ele já te dá a escala. Sei lá, vamos supor que ao invés de dar esse número aqui, ele tivesse me dado a escala. Falasse que a escala é 1 para 500 mil. Tô mudando a questão, tá? Fazendo outra coisa. Ele me deu isso aqui. Informação é escala 1 para 500 mil e distância real 2.200 quilômetros. Aí eu monto diferente. Aí eu monto assim. Se a escala é de 1 para 500 mil,
Se um objeto no mapa equivale a algo 500 mil vezes maior no mundo real, qual será o tamanho no mapa de um objeto que no mundo real é 220 milhões de vezes maior? Tá? E aí multiplico cruzado. Então eu prefiro fazer desse jeito para poder não gerar essa confusão que a fórmula às vezes causa, tá bom? Vamos lá para nossa questão 7. Olha que bonita a imagem. Placa africana. Essa imagem é muito legal. Sabe por quê? Porque ela permite que vocês vejam algo que às vezes eu tento explicar e não fica muito claro para algumas pessoas. Que as placas tectônicas possuem partes emersas, que eu chamo de continentes, e partes submersas, que estão no fundo do oceano. A placa africana inclui o continente africano e o fundo do Oceano Atlântico e um pedaço do fundo do Oceano Índico. Essa área todinha aqui não existia quando a Pangeia ainda estava unida. O movimento de separação da Pangeia fez com que o magma saísse do fundo do nosso planeta, do manto, viesse para a superfície, esfriasse, virasse rocha e desse origem à placa nova. Então, se você pega e vai medir a idade das pedrinhas aqui do fundo do mar, tudo pedrinha jovem, uma coisa linda ali, 1 milhão de anos de idade, 2 milhões de anos, o que é muito pouco para uma pedra, para uma rocha. Rochas com apenas 1 milhão de anos de idade são jovens, rochas bebês. Aí quando você vem para cá, as rochas vão ficando mais velhas, elas são mais antigas. E quando eu venho para o continente, tenho várias rochas anteriores à separação da Pangeia. Já estavam aqui antes da Pangeia se separar. Tá bom? Prossigamos. Os terremotos criam e modificam paisagens em vários lugares do planeta e são consequência do tectonismo. Lembra de uma coisa, são 2 tipos de tectonismo, né? A orogênese e a epirogênese. A epirogênese é o movimento vertical, é quando uma placa tem uma parte dela que afunda e outra que sobe. A parte que afunda, porque é pesada, densa, vira um Graben. A que sobe vira um Horst. Holanda, Suécia. Mas aqui o que eu vejo é o outro tectonismo, o mais importante, a orogênese, que é o movimento horizontal de placas tectônicas. E esse movimento horizontal acontece de 3 formas. Separação, movimento divergente, junção, encontro, movimento convergente e movimento conservativo. Movimento transformante, na verdade, num limite conservativo. Aqui, onde o movimento é divergente, o limite é construtivo, porque eu estou construindo pedaços novos de placa tectônica. Aqui onde o movimento é convergente, o limite é destrutivo, porque algum pedaço de placa está indo para o magma e está sendo destruído. Em lugares como, por exemplo, aqui, ó, ou aqui, onde o movimento é transformante, eu não destruo nem crio placa, eu as conservo. Então o limite é conservativo. Tá bom? Aí ele fala do terremoto que em 23, na Turquia e na Síria, deixou mais de 50 mil mortos, o mais letal da história turca. Com base nisso, tem algumas afirmativas. Ah, mas não cai assim no Enem. O propósito é revisar. Por isso eu trago as frases para você ver o que é verdade e o que é mentira. Olha aqui, ó. Afirmativas corretas. 1, 2 e 3. Então tem 3 frases verdadeiras aqui e uma falsa. Vamos ver a falsa para eu te falar o que está errado nela. O chamado Círculo de Fogo é uma área formada na superfície do planeta associada ao contato da placa do Pacífico com a placa africana. Não! Olha a placa africana onde está. Cadê a placa do Pacífico aqui? Não faz sentido, a imagem te mostra que isso está errado. Nos arredores do Oceano Pacífico temos o Círculo de Fogo do Pacífico,
formado pelo encontro entre várias placas tectônicas. E é lá que a gente tem mais de 80% de toda a atividade sísmica e vulcânica do mundo. Tremores de terra e vulcanismo. Então essa frase está errada. Vamos olhar para as outras? A Cordilheira do Himalaia é o resultado da colisão entre duas placas, que é recente, Cenozoico, verdade. Vamos lembrar disso? Pré-Cambriano muito velho, de 4,6 bilhões de anos atrás a 500 milhões de anos atrás. Os primeiros 4 bilhões de anos de existência da Terra fazem parte da Era Pré-Cambriana, que é quando se formaram os primeiros escudos cristalinos, as rochas magmáticas metamórficas, os minerais metálicos. No Paleozoico se formou o carvão mineral. No Mesozoico se formou o petróleo. E no Cenozoico, esses dobramentos modernos, como a Cordilheira do Himalaia, que está aqui, ó. Tá bom? O terremoto na Turquia e na Síria foi gerado numa falha transformante que se encontra entre 3 placas, entre a arábica, a iraniana e a da Anatólia. Verdade. Você percebe aqui nessa imagem e vê que o movimento é um movimento transformante, que é esse que as placas se mexem lateralmente, igual ao que a gente tem lá na costa oeste dos Estados Unidos, lá na falha de San Andreas. E frase 1, o Rift Valley, ou Vale do Rift, na África, está em processo de formação, porque é um lugar onde está surgindo uma placa tectônica nova. Olha que loucura! A gente está começando um processo de quebra da placa africana, que daqui a alguns milhões de anos dará origem a uma placa tectônica nova. A isso a gente chama de rifteamento, o que forma esse Vale do Rift. Tá bom? Gabarito então, letra D. Bora para a próxima, última questão, que mostra o glorioso Monte Roraima, localizado no extremo norte do Brasil, na parte mais setentrional do nosso país, e que é formado por relevos residuais, ou seja, um monte de pedra velha que restou depois de muito intemperismo e erosão, porque eram tão duras que o intemperismo e a erosão não conseguiram destruir. Essa configuração de áreas altas, como montes e serras, e alguns terrenos baixos, como uma depressão marginal norte-amazônica, é explicada pelo quê? Ou seja, olha o que ele te perguntou. Lá no norte da Amazônia, tem um relevo que é curioso. Tem umas partes altas e outras baixas. O que explica isso? Essa é a pergunta. A Islanayara, geografia, tem muitos conceitos. Ah! É verdade. Isso eu não vou negar não, tá? Tem muitos conceitos. Essa parte de geofísica tem bastante conceito. Pensa comigo. Se tu pegar e lançar-lhe o jato d'água num granito, tu vai ficar até amanhã e não vai destruir aquela porcaria. Porque ele é duro, resistente. Agora, se tu pegar e lançar-lhe um jato d'água num bloco de farinha de trigo, ela vai se dissolver toda, porque é frágil. Ou numa rocha sedimentar, porque é frágil também. O intemperismo e a erosão, portanto, vão agir de maneira diferente de acordo com a resistência do material. Esse material aqui é duro, por isso resistiu. O que era frágil quebrou muito antes. Por isso, resposta, como vocês todos estão dizendo, letra B. Existência de formações rochosas com diferentes constituições. Só para lembrar, metamorfismo é quando eu formo rocha metamórfica. Movimentação horizontal de placas é a orogênese. E vertical é a epirogênese. Beleza? Ficamos então por aqui. Um beijo, tchau, tchau e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.